Bem pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais uma parte do resumo do volume 3 do terceiro ano de Craftsoft Elite. A gente tá trazendo aos poucos por causa de diversos fatores, tá? Então espero que vocês compreendam, mas logo a gente traz ele completo. Na verdade tá bem próximo da gente terminar, então conto com o teu apoio, deixa teu like, se inscreve no canal. E caso tenha caído aqui nesse vídeo de paraquedas ou por acaso, dá uma procurada nas outras partes do resumo pra você entender melhor esse volume, tá? Então é isso, bora parar de enrolação e vamos pro vídeo. De madrugada, pouco depois das 6, o Ryuen saiu de sua tenda decidido a traçar os próximos passos da classe B. Analisando o mapa com as posições de GPS, ele descartou enfrentar as classes A e D naquele momento e concentrou sua atenção na classe C, instalada próxima dali. Após um ataque surpreso bem sucedido no primeiro dia, sua classe ainda mantinha vantagem, mas a escassez de suprimentos afetava todos. A escola criara um cenário que forçava o desgaste e incentivava confrontos, embora até então as classes preferissem evitar batalhas diretas para não perder membros importantes. O Ryuen, porém, não queria permanecer apenas na defensiva, ele desejava esmagar a classe C e sobretudo derrotar o Aenokoji, em quem via um adversário quase imbatível. O Katsuragi tentou conter seu ímpeto, defendendo uma estratégia mais cautelosa e focada em eventos para garantir recursos. Ele temia que a obsessão de Ryuen pelo Aenokoji levasse a decisões precipitadas. O Ryuen reconhecia os riscos, mas acreditava que aquela poderia ser a melhor chance de explorar as pequenas falhas do rival. Às 9 da manhã do segundo dia, as posições de GPS foram atualizadas. Todas as classes haviam se movido pouco durante a noite. Koenji continuava isolado, aparentemente tranquilo, apesar da falta de suprimentos. O jogo estratégico seguia tenso, com cada classe aguardando o momento certo para agir. Com a atualização do GPS, confirmou-se que todas as classes haviam se movido pouco durante a noite. O Koenji permanecia isolado no interior da ilha, sem sinais de desistência. Embora sua motivação fosse incerta, decidiram apenas monitorá-lo, já que sozinho e sem contato com o comandante, ele representava risco limitado, ainda que um encontro acidental não pudesse ser descartado. Enquanto isso, a fome começava a pesar e a orientação foi manter posição até o próximo evento, preservando suprimentos e reforçando a comunicação interna. Às 11 do segundo dia, porém, a situação mudou drasticamente. Novas áreas proibidas foram anunciadas e o mapa começou a encolher pelas bordas. Caso o padrão continuasse, as classes seriam forçadas a se concentrarem no centro da ilha, tornando o confronto inevitável. A estratégia defensiva da classe D começou a ruir. O Kanzaki percebeu que permanecer apenas evitando combates não seria mais sustentável. A Ichinozi assumiu a liderança estratégica, orientando o foco imediato na coleta de suprimentos e na divisão em grupos, para maximizar a eficiência. Diante da nova realidade, restava manter a organização e se preparar para batalhas que cedo ou tarde seriam impossíveis de evitar. Às 11h29, a classe B executava o plano do Ryuen, dividida em grupos. Enviava guardas para coletar suprimentos em E9, enquanto o grupo principal vigiava a classe C. O único risco aparente era o GPS isolado da classe A, provavelmente o Koenji, que se aproximava da área. Apesar da preocupação de alguns, o Komiya minimizou a ameaça e avançou com confiança, certo de que, se encontrasse o Koenji, teria vantagem numérica. Porém, antes que pudessem reagir, disparos precisos começaram a atingir o grupo. Sem conseguir visualizar o inimigo, os guardas foram eliminados um a um em poucos segundos. A comunicação com o comandante falhou, o pânico se espalhou e os tiros de respostas foram desordenados e inúteis. Mesmo tentando proteger o VIP, a classe B foi completamente dominada por um adversário invisível. Em menos de meio minuto, a vantagem numérica desapareceu. Restou apenas o choque diante de um ataque silencioso, calculado e devastador. Enquanto tentava contato pelo rádio, o grupo da classe B foi surpreendido pelo Suzuki, que foi eliminado, revelando sua posição em meio ao caos. O Koenji surgiu com tranquilidade e encurralou o Morofuji. A VIP, apesar de ameaçá-la, ele surpreendeu a todos ao desistir da eliminação, afirmando que não tinha interesse real no resultado do exame e deixando-a ir. Um gesto ambíguo que soou tanto como misericórdia, tanto quanto aviso. Pouco antes disso, as classes descobriram que as áreas externas da ilha estavam se tornando proibidas, forçando todos a se aproximarem gradualmente e tornando o confronto inevitável. A estratégia passou a girar em torno da sobrevivência
sobrevivência, da proteção dos VIPs e da previsão dos movimentos dos inimigos. Diante do avanço das outras classes, especialmente do grupo do Ryuan, o Ainokoji decidiu agir primeiro e liderou sua classe rumo à área G11 para disputar suprimentos, reorganizando a formação para proteger os VIPs, mesmo sob tensão crescente e com o inimigo a poucos minutos de distância. Ele ordenou que todos esperassem, demonstrando confiança em sua leitura estratégica do campo de batalha e preparando o terreno para o confronto iminente. Durante o silêncio tenso na floresta, a classe C aguardava o momento ideal para avançar, mesmo tendo a opção de usar uma tática previamente combinada. O Ainokoji decidiu não utilizá-la, preferindo manter o inimigo sob constante pressão. Ele também solicitou o GPS e informações das outras classes, ignorando os olhares questionadores. Já sabia qual seria o resultado, mas ainda assim ele esperava o instante mais favorável. Às 11h25, ao confirmar que a classe B permanecia imóvel, ele ergueu o braço e ordenou o avanço. No entanto, surpreendeu a todos ao passar o comando da ilha de frente para Matoba, mantendo-se na retaguarda para proteger os VIPs. O Hashimoto percebeu a possibilidade de falha, mas a ofensiva começou. O primeiro disparo veio da classe B. O som dos tiros quebrou o silêncio do bosque, espalhando tinta pelas árvores. A classe C respondeu em pânico, atirando no automático, sem a precisão dos treinos. A classe B, bem posicionada entre as árvores e rochas, mostrava apenas pequenas brechas do corpo e retaliava com frieza cirúrgica. Logo vieram as baixas. Um aluno foi atingido no peito, depois outro e outro. A formação começou a ruir sobre um corredor de fogo criado pelo inimigo. O Hashimoto tentou reorganizar a equipe, ordenando melhor o uso da cobertura, mas a diferença de nível era evidente. Mesmo quando a classe C conseguia eliminar um adversário, arrancando gritos de alívio, a classe B rapidamente se reajustou e retornou o controle. As eliminações continuaram, 4, 5 e poucos minutos. A intensidade do confronto deixou claro que estavam em desvantagem. A classe B demonstrava superioridade em precisão, leitura de posição e frieza. Mesmo com números semelhantes, a diferença técnica era brutal. O Ainokoji concluiu o inevitável. Se continuassem só, iriam ampliar o estrago, seria melhor recuar. A ordem causou surpresa, mas foi obedecida. A retirada começou com cautela, de costas para o inimigo. Foi então que a situação piorou. Um aluno da classe B surgiu e mirou na Yamamura. A Morishita reagiu imediatamente, seguindo-a, e no instante seguinte levou vários tiros nas costas. O alarme soou. Entre gemidos e despedidas dramáticas, a Morishita pediu para Yamamura fugir e declarou que ainda restava um pouco de bondade em seu coração. Porém, o Ainokoji questionou silenciosamente se ela realmente tentou salvá-la ou se apenas falhou ao tentar usá-la como escudo. Pô, essa parte foi muito engraçada. Não havia tempo para descobrir. Mesmo eliminada, a Morishita parecia estranhamente satisfeita ao deixar a prova, quase como se aceitasse aquilo com leveza, e assim a autoproclamada guerreira da selva saiu do campo, sem ter conseguido mudar o rumo da batalha. A classe C continuou recuando rapidamente, marcada por perdas e pela clara percepção de que aquele confronto havia sido decidido desde o início. Após a derrota na área G11, a classe C recuou até a H12, o ponto de evacuação. Enquanto os alunos descansavam, o Ainokoji se afastou para conversar com a Shirashi e o Hashimoto. A Yamamura, que estava próxima, hesitou, mas permaneceu ali. A Shirashi confirmou que não havia perseguidores, ainda assim o clima era de derrota. O Hashimoto admitiu que haviam sentido na pele a força de um inimigo que só precisava esperar, destacando a habilidade e a intensidade da classe B. O Ainokoji, porém, avaliava diferente. Mais do que técnica, os que superava era a determinação e o comando firme do Ryuan, que mantinha a moral do grupo elevada. Enquanto veio uma informação inesperada, 10 membros da classe B que haviam se deslocado para a E9 estavam marcados como CUT. Restava apenas o responsável, que era o Koenji, que basicamente humilhou os caras. O Hashimoto reagiu incrédulo. Aparentemente o Koenji havia derrotado 9 sozinho. Era um prejuízo significativo para o Ryuan. Embora tivesse vencido o confronto direto contra a classe C com larga vantagem, perder 9 alunos não era um dano pequeno. Enquanto os outros comemoravam a bênção disfarçada, o Ainokoji permanecia cauteloso. À primeira vista, aquilo parecia vantajoso para o equilíbrio geral, mas mudanças bruscas assim poderiam alterar
todo o cenário da prova. Além disso, não havia como prever se o Koenji continuaria agindo ou se simplesmente perdeu o interesse após aquela vitória esmagadora sobre os alunos da classe do Ryuen. Mesmo com essa reviravolta, a diferença entre a classe C e a classe B ainda era grande. Foi então que o Matoba se aproximou, abatido. Ele não queria culpar o Ainokoji, pelo contrário, ele queria retornar à conversa inacabada sobre a aliança com a classe D. Diante da situação atual, ele admitiu que a classe C mal conseguiu se mover ou contra-atacar, com a área diminuindo. Poderiam ser facilmente finalizados por outra classe, sem garantias de virada. O Matoba deixou o orgulho de lado e propôs oficializar imediatamente a aliança com a classe D, que é a classe da Ichnose. Juntos eles teriam quase 50 pessoas, força suficiente para se reerguer. O Hashimoto apoiou na hora, já haviam exposto à classe a possibilidade de aliança. Cedo ou tarde, aquilo viria à tona. Formalizar agora parecia o caminho mais seguro. Todos aguardaram a resposta do Ainokoji. Ele reconheceu que parte da situação era consequência de sua própria condução, mas admitiu que manter a possibilidade da aliança viva poderia ter sido no fim sua última carta. Se todos concordassem, valeria a pena apostar nisso. Com o aval dele, o Hashimoto saiu animado para informar os demais. A Yamamori, que observava tudo em silêncio, finalmente falou. Ela se surpreendeu com a rapidez com que o Ainokoji aceitou algo que antes havia recusado, e então revelou seu verdadeiro incômodo. Talvez, se tivessem retomado a conversa sobre a aliança logo após a emboscada, a Morishita não tivesse sido eliminada. O Ainokoji respondeu com calma que o pedido antes havia sido para cancelar completamente a aliança, que não havia espaço para reabrir o assunto naquele momento. A Yamamura pediu desculpas, mas mesmo após a explicação lógica, sua expressão permaneceu sombria, como se o peso da culpa ainda não tivesse sido dissipada. Bem pessoal, essa foi mais uma parte do resumo, tá muito legal essa parte do conflito aí entre a turma do Ryuen e a turma do Ainokoji, que estava se prolongando um pouquinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram ter acesso, tá, às outras partes do resumo que a gente vai postando, a gente vai estar postando primeiro para os membros, então torne-se membro que daí você vai ter acesso às outras partes primeiro que todo mundo. Eu agradeço demais a cada um de vocês que ficou até o final do vídeo, tá? Dá muito trabalho fazer esse tipo de conteúdo, mas eu fico muito feliz quando eu vejo a repercussão que vocês acabam dando pros conteúdos, os comentários, as curtidas, e isso motiva demais. Muito obrigado, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.